6 cuidados para o inverno com samambaia e também avenca. Hoje nós vamos falar 6 cuidados especiais nesse inverno, porque nós precisamos ter um cuidado especial com as plantas quando chega o inverno. Então hoje eu vou mostrar 6. O primeiro, primordial, vou mostrar aqui para vocês as plantas. E também vou falar o cuidado que nós vamos ter nesse inverno. São 6 cuidados primordial e especial nessa época do ano. A primeira coisa que nós vamos verificar e olhar e ter muito cuidado é a rega. A rega, número 1, com a temperatura mais baixa, o metabolismo da planta diminui. Ela fica mais lenta para desenvolver. Então, ela precisa de menos água. Ela diminui a produção de folhas, diferente do verão, porque no verão ela produz mais folha e no inverno ela já diminui essa produção de folha. Se você rega, por exemplo, 2, 3 vezes, passa a regar uma vez só, porque não tem necessidade de ficar regando muito por causa do inverno. Talvez vai precisar disso. Você tem que olhar e observar sempre o substrato. No caso, você olha o substrato, verifica se como que ele está. E o dedo sempre é a forma melhor que tem para você observar. Então, na rega, você tem que tomar muito cuidado. Então, o substrato tem que ser sempre observado e reduzir as regas. Então, isso é muito importante. A rega é o número 1. Depois, você tem que, talvez seja melhor regar pela manhã. Uma das coisas importantes, por que de manhã? No verão, a gente sempre gosta de aguar à tarde, porque está mais fresco e passa a noite mais fresco. Já no inverno, a gente troca. Seja melhor regar pela manhã. Por que pela manhã? Porque o clima está mais frio. Então, vai ficar mais quente durante o dia e evita molhar à noite, porque a planta não fica com um acúmulo de água à noite. Então, por isso é importante no inverno regar as plantas mais pela manhã, porque aí vai sair um solzinho, vai melhorar e isso ajuda muito para que ela não fique com um acúmulo de água aqui dentro, porque durante o dia esquenta um pouquinho, mesmo que não faça sol, pelo menos dá um mormaço de sol e não fica acumulando. A segunda coisa que você tem que observar, a luminosidade. No inverno, existe uma variação de luz, principalmente nas regiões do sul do país. Alguns lugares da casa, que antes pegava sol, por exemplo, bastante claridade também, agora no inverno, geralmente, talvez fique mais escuro e precise ficar atento se necessita trocar a planta de lugar. Se ficar muito escuro, o que você vai fazer? Trocar ela de lugar, porque ela não pode ficar com pouca luz, escuro. Então, isso é muito importante, observar essa troca de lugar, se é necessário ou não. Porque se ela passar todo o inverno no lugar escuro, ela pode definhar e prejudicar a planta. E principalmente se ela estiver linda dessa forma e está gostando do local com bastante claridade. A terceira coisa que nós vamos fazer, observar, é a umidade. Gente, é muito importante a umidade. Nessa época, em muitos lugares do país, no inverno, fica um período muito seco. E as plantas típicas de regiões úmidas vão sofrer mais, principalmente as samambaias e também as avencas. E tem outras também, né? Sem ser avenca e samambaia. Como a samambaia e a avenca e outra como costela de Adão e outras mais. Mas no caso específico, como a samambaia e a avenca são plantas de regiões muito úmidas, então a gente tem que observar. Se você perceber que está tendo alguns pontinhos nas pontas secas, né? Aí você tem que observar, e uma das coisas que você tem que fazer é não cortá-la. Esses pontinhos você tem que observar, mas não cortar. O recomendado é não cortar mesmo,
porque as folhas até passar o período do inverno. Depois que passar, aí você pode fazer uma poda. Porque se você cortar a planta porque ela queimou, ela vai gastar mais energia para cicatrizar e aquele machucado que você fez, que é o corte. Então, por isso, se ela queimar, você vê que ela queimou, você não pode tá cortando, porque ela vai gastar muito. Você tem que ter, então, muita calma para esperar passar esse período do inverno. Não corte se ela queimar, porque senão ela vai gastar muita energia e a planta vai sofrer. Então, essa é a recomendação. Não pode a planta que está queimada. Quarta coisa, muito importante, é a quarta agora, adubação. Gente, adubação, muito importante observar isso. Como as plantas ficam lentas, nesse período de inverno, a planta fica com o metabolismo mais lento. E ela ficando com o metabolismo mais lento, não é a melhor hora para colocar adubo. Não é a melhor hora para colocar o adubo, porque o metabolismo dela muda. Então, o que você vai fazer? O melhor período para fazer adubação é no início da primavera. Então, você vai esperar a estação da primavera chegar, né, para adubá-lo. O melhor período, no início da primavera, a temperatura estará mais alta, com mais luz, mais chuva, e assim os nutrientes vão estar disponíveis no solo para a planta crescer. Então, no início da primavera, você vai adubá-la, que é o melhor período. Outra coisa importante é o 5, o solo. Gente, observe o solo. Aqui, ó, vocês podem observar o solo. Eu sempre vou estar olhando aqui. Nesse período, é um bom período para você fazer o fofamento da planta. Então, esse quinto passo é o fofamento da planta, porque isso vai ajudar na oxigenação da planta. E, olha, fofa, você vai aumentar o quê? O oxigênio. Então, todo o fofamento, ela é com muito cuidado. Você está preparando o solo para receber o adubo no início da primavera. Então, você pode fofar o solo. Outra coisa que você pode fazer é com muito cuidado, tanto para a venca, você pode fazer esse procedimento, como para a samambaia também, de grande porte, porque aqui ela vai receber mais oxigenação, vai estar bem preparada no início da primavera, ela receber o adubo, que é muito importante. Mais adiante, outra coisa que você pode usar é essa pazinha, ou você também pode usar, para observar, palito de jardinagem, para você estar fofando isso. Porque fazendo pequenos buracos, você vai remover o substrato com cuidado, que o ideal é colocar um pouco de carvão também. Você pode remover e colocar um pouco de carvão na planta. Essa é a única coisa no inverno que você fazer, fofar e colocar um pouquinho de carvão, porque isso vai ajudar a oxigenação da planta. Mas nunca adubar. Carvão sempre triturado, fininho, que é muito importante. Outra coisa, além de você usar essa pá ou palitinho para você estar fofando para aumentar a oxigenação, você pode usar o sexto agora. O sexto pedido. Fungos, muito cuidado no fungo. No inverno, a maior probabilidade de surgimento de fungos nas plantas, uma vez que a terra tende a ficar mais úmida por causa da baixa evaporação da água. Além de ter atenção com a rega, é importante, uma opção é borrifar em toda planta produto à base de enxofre.
e cobre também para prevenir esses fungos. Quanto para o controle de fungo, exceto no caso das bromélias, viu, gente? Eu tô falando no caso da samambaia e das avencas e outras plantas. A bromélia jamais. Em outras plantas que não toleram o uso de cobre, tem que verificar qual é que pode. Pode ser encontrado em lojas de jardinagem o produto, e você pode encontrar também em floricultura e também em loja do agricultor, esses produtos de cobre, porque ele é muito bom para ajudar a prevenir esse excesso de fungo por causa do excesso da umidade no decorrer desse período de inverno. Então, fofar a terra, colocar um pouquinho de carvão triturado. Isso aqui você já está preparando o solo para receber o adubo. E você vai deixar a planta bem mais confortável nesse período, que é um período muito seco e de vento, principalmente em muitas regiões do sul do país, no caso, e outras regiões. Então, você tem que tomar muito cuidado nesses 6 passos. E os 6 passos, ele é importante, um complementa o outro, porque são passos importantes para a época do inverno, a estação de inverno, que é a rega, a luminosidade, a umidade, a adubação, o solo e também o fungos, atento ao fungo. Então, esses 6 passos agora do inverno, você tem que tomar muito cuidado para você não perder as suas avencas e samambaia. E o cuidado de fofar e oxigenar o solo, porque isso é muito importante. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curte, comente e compartilhe para ajudar outras pessoas. Não perder suas plantinhas. Quero deixar um abraço muito grande a todos que estão inscritos, a todos que se inscreveram, a todos que curtem, que vem no canal, que assiste os vídeos para ajudar o que é bom, que para mim pode ser bom para você. E ajudar a preservar essas espécies tão lindas e não perder a sua plantinha. E multiplicar ela cada vez mais. Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês e meu muito obrigado. Fica com Deus e tchau, até o próximo vídeo.